eu falo muito que essa parte de acreditar é a mais importante, porque sem ela a gente não acessa a próxima etapa, né? E é para mim um desafio, sabe? Eu tenho esse desafio da entrega, do que a gente chama de fé, né? De falar assim, olha, eu fiz a minha parte, então agora eu entrego. Isso é uma coisa que eu sinto que eu estou aprimorando. É um traço da espiritualidade, né? Com Com certeza. certeza. E ainda volta para aquela necessidade de controle. Como que você conecta isso com a nossa carreira, assim? Então, essa fé, essa confiança, como que isso... Por que que isso tem a ver com o nosso trabalho, por exemplo? Então, começando do começo, né, para a gente só criar uma base para quem está ouvindo isso pela primeira vez também. Aí, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de religiosidade, né? A gente não está falando de dogma, e sim de uma conexão com campos mais sutis, de conexão com aquilo que não é explicável pela mente humana, né? Aquilo que está além do nosso racional. E quando a gente fala de espiritualidade, na carreira, eu vejo muito com a questão do autoconhecimento, né? Eu não separo as duas coisas, justamente porque conforme você vai se autoconhecendo, você vai percebendo que tudo aquilo que está é só uma camadinha de quem você é agora, né? Quem você realmente é um ser espiritual. Então, quando a gente fala de espiritual, às vezes a gente remete a espírito, ou alguma religião específica, mas a gente está falando simplesmente de consciência, de ser. Então, quem, por exemplo, começa a fazer práticas meditativas ou contemplativas, começam a se desconectar um pouco do mental, observar mais a mente do que ser a mente, né? Estar no meio da mente, já começa a ver que, opa, tem algo aqui. Tem alguma presença aqui que não está aqui. Então, o que é essa coisa, né? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? E através desses questionamentos, a gente vai trabalhando o autoconhecimento. É interessante que a gente chama de crise, né? A gente chama de crise. Estou passando por uma crise. Sim, o que é fundamental, né? Eu acho crises existenciais ótimas. E quando a gente fala desse autoconhecimento, a gente acaba sempre chegando na fase da profissão, da carreira. E eu acho que uma coisa que distorceu muito, Cissa, foi porque a gente foi separando a carreira da nossa vida, a carreira da nossa essência. Então, essa é a minha profissão e esse sou eu. Então, no meu trabalho, eu visto uma roupa, eu me porto de um jeito, eu falo de um jeito, eu estou com tal pessoas, né? Das 8 às 5, de segunda a sexta. Deu sexta-feira, eu me transformo. Né? Aí eu realmente sou eu. Me liberto. Exato. E isso causa, na minha opinião, um problema seríssimo, porque a gente começa a perder a noção de quem nós realmente somos. A gente realmente dá muito valor para aquilo que a gente tem e para aquilo que a gente está, mas a gente esquece de quem a gente é. Então, profissão, carreira e a sua vida são a mesma coisa, né? Então, não é um outro ser, não é uma outra vida. Então, essa separação, ela gera uma distorção, né? E a espiritualidade fala justamente do oposto, fala da união. Perfeito. Isso que você falou, olha, para tudo eu já vou tentar fazer uma conexão com a neurociência, porque eu realmente acredito que elas estão unidas, né? Eu vejo isso muito claro. Com relação à neurociência, a gente pode perceber que quando a gente, de segunda a sexta, precisa estar se controlando o tempo todo, então, exercendo o nosso autocontrole, durante 5 dias seguidos, quando chega no final de semana, não tem mais autocontrole para nada. É aí que a gente bebe mais do que deveria, é aí que a gente come o que a gente não gostaria de ter comido, é aí que você não consegue se dedicar a um hobby que é especial a você, porque você foi totalmente consumida de segunda a sexta, né? Não faz sentido realmente essa proporção. Exato. E aí a gente acaba querendo se anestesiar, sendo que às vezes a gente fala, agora eu sou eu, né? Agora eu me libertei, eu vou encher a cara. E na verdade nem aquele é você, né? Então a gente vai se perdendo e se afastando de nós mesmos, dos nossos valores, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente um dia sonhou, aquilo que a gente gosta. E quando a gente vai ver, tá tudo muito automatizado. Então esse é o problema do mundo atual que eu vejo hoje, né? Tanto na minha vida também, a gente evoluiu muito na máquina, muito na tecnologia, o que é maravilhoso, porque hoje nos permite estar aqui, por exemplo, né? Você está na Austrália, eu estou em Miami e tem quase 200 pessoas aqui com a gente agora, mas a gente robotizou as pessoas também. Então, a gente trouxe esse avanço tecnológico
para o avanço humano. E a gente esqueceu do que realmente é o avanço humano, né? Que envolve a questão da profissão também. Sim. E, Gabi, você falou da gente se afastar do que um dia a gente sonhou, né? Se a gente for falar de carreira como uma ferramenta de realizar sonhos, né? O nosso trabalho pode ser uma ferramenta da gente realizar os nossos sonhos. Você acha que se a gente usar esse discurso, em algum momento a gente vai estar sendo muito Alice? Será que é muito País das Maravilhas a gente pensar que a gente pode realizar os nossos sonhos pelo trabalho? Será que eu tô viajando demais? Ou será que isso é real? Ótima pergunta. Todo mundo que entra nesse caminho, assim, do questionador, né, do aprendiz, e que se abre mesmo, né, e atrás de respostas, acaba em algum momento sendo rotulado como Alice no País das Maravilhas, ou colocou o óculos cor-de-rosa, agora tudo é gratidão, agora, né, sei lá, tá atrás de propósito, ao invés de pagar boleto. E para mim, né, o questionamento sempre foi o oposto. Então, para mim sempre foi muito natural. Eu sempre achei estranho todo mundo querer ser a mesma coisa. Então, isso sempre me incomodou, porque desde criança eu pensava, eu olhava, eu falava, mas se a gente é diferente, a gente tem um cabelo diferente, uma cor de pele diferente, uma altura diferente, gostos diferentes, sonhos diferentes, como que a gente vai fazer sempre a mesma coisa? Tá todo mundo na mesma sala de aula? Isso nunca fez sentido para mim. Então, aquilo que a gente rotulou como loucura, né, talvez seja o verdadeiro normal, né? Faz sentido. E eu gosto de usar muitas crianças como exemplo, né? Quando você se conecta com uma energia de uma criança, você se conecta mais com a energia da vida. Você vê que tem uma energia mais sutil. Quando tem um bebê no ambiente, né, o ambiente todo fica diferente, porque ali tem uma conexão espiritual mais pura. Aquela criança ainda não está no campo mental exacerbado, não está tanto conectada com os rótulos aqui da matéria. Ela simplesmente é um bebê. Ponto. Não é um bebê bonito, um bebê feio, um bebê alto, um bebê pequeno, um bebê inteligente, um bebê burro. É o que é. Então, e nessa pureza das crianças que a gente vê do sonho, da imaginação, a gente vê que isso é um potencial natural humano. E que, na verdade, isso vai sendo tirado da gente. E o caminho de volta, né, o caminho de dentro, a gente sempre resgata a criança. A gente sempre resgata essas questões. E a gente vê que, na verdade, loucura é o que a gente vive hoje, né? Nesse piloto automático. A grande questão é que para a gente ir contra um padrão, contra o sistema, a gente precisa resgatar nossa coragem de algum lugar. E aí eu acredito que o medo, eu diria que assim, até pelo que eu ouço aqui no Instagram, as minhas clientes e alunas, o medo é a barreira. Então, se dá medo, eu não vou, né? Se dá medo, não deve ser por aí. Se der medo, é melhor eu ficar aqui onde eu tô. O que é que você acha disso? O que é que a gente faz com esse medo, bloqueando os nossos objetivos profissionais? Perfeito. Eu acho que até o medo, a gente precisa ressignificar essa energia, essa emoção. Porque existem tipos de medo, né? Então, tudo bem você ter medo para se defender. Então, você vê um perigo, um risco de vida, você precisa do medo para sobreviver, da adrenalina, né? Para cuidar da sua vida e para você não morrer. Agora, geralmente, o que acontece de uma forma muito simples, né? Biologicamente, nós somos feitos para sobreviver. Espiritualmente, nós somos feitos para evoluir. Ou seja, há um paradoxo aí, né, entre corpo e espírito. Então, conforme a gente vai evoluindo como seres, como espécie, a gente começa a ver que existe algo mágico fora da zona de conforto. A gente começa a ver quando a gente começa a ser mais determinado, quando a gente começa a ser mais resiliente, quando a gente conquista algo que era impossível, a gente vê que existe uma magia ali. Só que nesse estilo de vida que a gente foi criando, de tudo ser muito automático, tudo ser muito fácil. Hoje em dia, com o celular, você aperta um botão, você pede uma pizza. Aqui nos Estados Unidos, então, você não precisa nem passar o cartão. Você desliza o dedo na Amazon, no mesmo dia está na sua porta. É maravilhoso, mas é assustador também, porque a gente está perdendo essa força, sabe? De ir da conquista, né? Exato. Então, por a gente começar a ficar muito acomodado, tudo aquilo que tira a gente da zona de conforto já ativa o nosso medo primitivo, né? Então, nosso medo, nosso sistema de alerta de isso é desconhecido. Então, é melhor você voltar para sua zona de conforto, porque eu não sei se você corre risco de vida aí, né? O corpo dizendo. E tem a sua mente,
que está treinada ao conforto, que está treinada a não ir atrás, que está treinada a esse morno. Então, o corpo e a mente treinados assim, sem esse estímulo, que eu chamo de um estímulo espiritual, porque inspiração significa em espírito, né? Uhum. Então, quando você está inspirado, quando você faz algo que te empolga, quando você age com medo mesmo, né? Que é a coragem, que não é a falta de medo, mas é você agir mesmo com medo, eu acredito que é quando a gente está realmente conectado espiritualmente. Então, Muito na legal. profissão, é absolutamente normal sentir insegurança. Eu acho que as pessoas nas redes sociais, às vezes olha pra você, olha pra mim e fala, nossa, eu queria ter a coragem que elas têm, eu queria não ter medo que nem elas tiveram. E eu tive muito medo, eu ainda tenho. Eu tenho. Então, Gente, eu choro às vezes de medo, é nesse nível. Eu falo que eu sou muito medrosa, muito mesmo. Mas eu sempre falo também que a minha avó falava assim pra mim, você é a medrosa mais corajosa que eu conheço. Porque ninguém quer fazer o passeio. Você quer fazer o passeio, você tá morrendo de medo e quer ir. Aí vai chorando. Eu sou exatamente essa pessoa, eu vou chorando, mas vou. Você falou das crianças antes, eu acho que tem tudo a ver com isso. Se a gente parar para pensar numa criança, ela tem medo. Por exemplo, se aparecer um leão na frente da criança, ela vai ter medo. Ela vai falar, nossa, um leão, e vai sair correndo provavelmente. Mas a criança, ela não fica pensando que talvez apareça um leão. Ela não projeta medos, ela não inventa medos. E eu acho que na nossa carreira é muito disso, né? Quais são os medos reais? Bom, se esses são os medos reais, eu consigo lidar com eles. Agora, se a gente começar a pensar nos medos imaginários, aí é uma seara sem fim, concorda? Que é a ansiedade. A ansiedade, essa catastrofização, medos que nem existem ainda. Eu vejo muito isso, concorda? sim, eu acho que faz parte, né? É natural que a gente queira identificar todos os riscos possíveis para a gente dar o passo mais seguro possível. Mas aí que tá. Você não pode escolher uma coisa e colher outra, né? Então você não pode plantar banana e colher maçã. Eu quero ter toda a segurança do mundo, mas eu quero ter uma vida extraordinária com resultados. Então, você pode sim ter tudo o que você quiser. Eu acredito muito nisso, mas você precisa estar disposto a pagar o preço. Perfeito. E pagar o preço é risco. A mesma coisa, sei lá, na bolsa de valores, né? Você quer ter mais retorno, você precisa ter mais risco. Assim Perfeito. É na vida. Assim por exemplo, eu quero pular de paraquedas. Existem riscos envolvidos, mas eu quero ter aquela experiência ou eu não quero ter aquela experiência, né? É coerência da nossa escolha. Eu, Gabi, uma vez... no meu curso tem uma pergunta que é assim para a pessoa. Fala uma pessoa que você admira o conceito de sucesso dessa pessoa. E aí essa minha aluna falou você, tá? Ela falou você. Aí, eu nem tinha pensado em contar essa história hoje, mas acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. E aí eu falei, legal, a próxima pergunta era alguma coisa mais ou menos assim. Então o que é que você mais valoriza no trabalho? E aí ela falou, estabilidade e segurança. Eu falei, vamos lá. Temos um conflito. Muito grande. Muito grande, muito grande. Imagina você sonhar com objetivos, né, similares a da Gabi, mas você quer a única coisa que a Gabi não tem. A Gabi tem muito, ela tem grandes realizações, mas você está priorizando a única coisa que ela não tem. Então, será que os nossos objetivos profissionais estão coerentes? Às vezes uma pergunta que dói um pouco, mas é essencial, né? Mas ela liberta, né? Liberta depois, né? Depois que a gente aceita, a gente liberta. Muito interessante isso, porque justamente as pessoas ficam sofrendo porque elas querem... Então, eu quero a vida do fulano, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero conquistar tal coisa, eu quero emagrecer, eu quero ganhar peso, eu quero ganhar músculo, eu quero tal trabalho. Tudo a gente quer. É fácil a gente querer. Agora, estar disposto a pagar o preço. E eu sempre falo aqui da internet que isso é muito perigoso, né? A gente tá aqui realmente para inspirar. A gente mostra 1% do topo da gota do iceberg. Não é nem a ponta do iceberg. Porque não tem como, gente. A vida real é muito diferente da digital e nunca vai ser igual. Então, eu vejo muita gente se comparando. E às vezes, por exemplo, a pessoa fala assim, nossa, eu quero, sei lá, ser influenciador. Mas a pessoa não quer se expor. Igual você falou da estabilidade. Não, mas eu não gosto de me expor. Então, não. Então, simples tá tudo assim. bem, né? Mas assim...
escolha algo que realmente tenha coerência com que você esteja disposto a pagar o preço, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que a primeira coisa, né, dessa realização profissional é uma decisão, e essa decisão tem que estar coerente com o que você realmente está disposta a fazer. Você falou da banana e da maçã. Acho que não lembro se você falou banana e maçã ou se eram outras frutas, mas fala pra gente sobre a lei da ação e reação. Explica pra gente como que ela se aplica, por exemplo, na nossa carreira. Perfeito. Bom, quando a gente fala de lei de ação e reação, a gente está falando de lei universal, assim como a gravidade, né? É uma das leis que rege o nosso universo. Então, é uma lei que está agindo perante a sua vida, quer você acredite, quer você não acredite, quer você entenda, quer você não entenda, quer você goste, quer você não goste. É uma lei, né? Então, eu não entendo a gravidade, ela está agindo sobre você. Então, esse é o primeiro passo, né, para a gente compreender como funciona uma lei universal. Quando a gente fala de ação e reação, a gente está falando que não existe ponto solto no universo. Não existe acaso, não existe coincidência. Por isso que a gente trabalha alinhado com a energética, alinhado com a espiritualidade. Porque a gente está falando do mundo não manifesto também. Então, por exemplo, é até uma forma mais legal da gente trazer. Quando a gente fala de energia, né? Então, por exemplo, os nossos pensamentos, as nossas emoções, não são coisas palpáveis, mas a gente sabe que estão aqui, né? Eu não posso pegar o microscópio e ir aumentando, aqui meu medo, aqui aquele meu pensamento que fica me enchendo o saco. Não, está aqui em algum lugar, mas a gente não consegue tocar, né? Não é algo material. O mesmo acontece com essas leis. Elas conectam todos os campos de energia. A matéria é energia também, porém numa vibração muito densa, parecendo que ela está parada. Mas se eu ampliar a matéria, você vai ver que todos os átomos estão em movimento. Surreal então, isso, né? É muito legal. Para uma pessoa cética como eu, só isso aí já é surreal. E para essa parte científica mesmo, a gente vai expandindo a consciência e conectando com a espiritualidade na prática, que é o que eu gosto, né? Eu não gosto de ficar, sei lá, fazendo reflexões muito bonitas, mas que na hora do dia a dia, né, a gente não consegue aplicar. Então, além da ação e reação, ela se trata através de que toda energia que vai, ela volta na mesma proporção. Então, tudo aquilo que eu penso volta para mim, tudo aquilo que eu sinto volta para mim, tudo aquilo que eu faço volta para mim. Porém, na mesma frequência, vamos dizer assim, mas não do mesmo jeito necessariamente. Vou dar um exemplo aqui. Então, vamos supor que eu começo a ajudar muitas pessoas carentes. Eu começo a fazer muitas doações, eu vou lá, eu faço comida para pessoas necessitadas, eu começo a realmente doar do meu coração, eu sou uma pessoa muito generosa. Eu estou colocando essa energia para fora e essa energia na mesma proporção voltará para mim. Mas não necessariamente alguém vai cozinhar para mim. Pode ser que eu receba uma promoção de trabalho. Pode ser que eu receba uma herança que eu não tenho que trabalhar nunca mais. Pode ser que eu encontro uma casa na praia de graça e Deus me abençoe com essa casa, eu fico lá para sempre, enfim. Então, quando a gente fala de ação e reação, a energia que eu coloco é a energia que volta. E isso conecta tudo no universo. Então, quando a gente fala de banana e maçã, significa que a ação é a semente. Então, qual resultado eu quero ter? Então, imagina que os resultados que você quer ter na sua vida são maçãs. Se você planta, né, ação, sementes de banana, não espere maçã. Que é o resultado, que é o que a gente planta, vai ser banana. Tá. E se a gente olhar o contrário, assim, por exemplo, cada um aqui agora, nós todas vamos fazer uma análise dos resultados que a gente está tendo. Então, no último mês, na última semana, como que você tem sentido o seu trabalho? O que é que você tem colhido desse trabalho? Se eu estou satisfeita com esses resultados, significa que eu estou plantando com coerência, que é mais ou menos para eu continuar fazendo o que eu estou fazendo. Por outro lado, se eu não estou satisfeita, não adianta questionar o resultado em si. Eu tenho que questionar o meu plantio. É isso? Exato. Legal. Porque senão você está querendo mexer na energia que volta para você que não, aí que tá, não está no seu controle. É a mesma coisa, você planta a semente ali. O que está no seu controle é plantar e é regar.
adubar a terra, escolher uma boa terra, mas fazer a semente crescer é com o lá. povo lá de cima, entendeu? Tá. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala disso, a gente fala de uma inteligência que está por trás de tudo, de uma força maior. Então, quando a gente fala do nosso plantio da vida, então aquilo que eu planto, quando ninguém está vendo, principalmente, porque tem muitas pessoas que falam, nossa, mas eu faço tanto no meu trabalho, mas nada muda. Só que às vezes aquela pessoa que é mega educada, esforçada no trabalho, mas chega em casa, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa fofoqueira, é uma pessoa que se alimenta mal, é uma pessoa, enfim, que tá jogando aí, tá plantando coisas muito baixas. Então, ela não vai colher coisas mais elevadas profissionalmente também. Porque, como eu falei no começo, tá tudo conectado. As leis não estão assim, isso aqui é trabalho, isso aqui é relacionamento, isso aqui é vida pessoal. Tudo volta para a nossa realidade. Perfeito. E aí, fazendo meu paralelo, é basicamente autorresponsabilidade, um conceito que é psicológico, né? Não é espiritual. A autorresponsabilidade é um conceito psicológico. Você focar no que está no seu controle, ao invés de focar no resultado em si. O resultado sempre pode variar, mas o que está dentro do nosso controle é só nosso. Ai, meu Deus, eu amei. Muito obrigada. Eu também amei, querida. Muito obrigada, Gabi. Você, como sempre, expandindo a nossa consciência, nos ensinando muito, compartilhando e sempre pessoa real, né? Carne e osso aí, a Gabi com a gente. E espiritual, né? Espiritual, exatamente.